Boa noite, amada igreja, queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, e também boa noite a você que está nos acompanhando em mais um culto através da internet. Nós estamos orando para que o Senhor abençoe a transmissão, abençoe desde o processo de fala, de organização dos pensamentos, até você que vai receber a mensagem, que ela de fato chegue limpa, ela chegue com clareza, ela chegue de forma poderosa para abençoar sua vida, para renovar a sua família, para te encorajar, junto com a sua caminhada, junto com a sua família, a caminhar na direção de Deus, sempre buscando mais da presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia neste momento, no livro de Josué. Nós vamos ler um dos textos bastante conhecidos com relação à família, um dos textos bastante conhecidos que tratam de família, que é justamente o texto de Josué, o capítulo 24, os versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, você já deve ter recordado que versículos nós vamos tratar. Eu gostaria de dizer nesse momento que eu li recentemente esse livreto intitulado Adoração no Lar, escrito pelo pastor Joel Bick. É um dos bons escritores da atualidade, talvez você já tenha lido alguma coisa dele, se não, vale a pena consultar esse autor e ver o que ele tem a nos dizer. Mas eu li recentemente esse livreto intitulado Adoração no Lar, e muito me chamou a atenção a ideia trabalhada por ele, de modo que eu quero compartilhar parte das ideias que este pastor nos apresenta no seu livro Adoração no Lar. E para fazer isso, nós partimos do texto de Josué, o capítulo 24, versículos 14 e 15, já o último capítulo do livro de Josué, e você deve se lembrar que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés avistou a terra prometida, mas não pôde entrar nela, e Josué liderou o povo então na travessia do Rio Jordão e na conquista de grande parte da terra que o Senhor tinha dado ao seu povo. Josué não conquistou toda a terra, ou melhor, o povo de Israel, sob a liderança de Josué, não conquistou toda a terra, mas Josué levou o povo a conquistar uma grande parte da terra prometida. E nós lemos então algumas das últimas palavras de Josué, antes de partir para estar com o Senhor. O texto diz o seguinte: agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio serviam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, você que está em casa também. Nós vamos orar mais uma vez pedindo que o Senhor nos ajude, junto com as nossas casas, a servi-lo, assim como Josué decidiu servir. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, ou acompanhando essa transmissão pela internet, com o objetivo de te adorar e de interceder pelas nossas famílias, Pai. Nós queremos te pedir nesse momento que a tua palavra venha com poder de encontro aos nossos corações e que de fato nós sejamos renovados no nosso compromisso de te servir junto com as nossas famílias, que nós possamos sair daqui de fato dizendo como Josué disse:
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que somente a sua voz seja ouvida neste momento, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor tem me dado o privilégio de ser pai há 3 anos e meio já. Minha filha mais velha vai completar 3 anos e 6 meses no próximo mês. E o Senhor nos deu o privilégio de ser pais ainda de uma outra criança que está a caminho. Se Deus quiser, o nenenzinho, menino ou menina, não sabemos ainda, deve nascer no mês de janeiro. E nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos filhos. Nós agradecemos e entregamos ao Senhor a vida dos nossos filhos. Mas por mais que estejamos gratos e que louvemos ao Senhor, que eu louve ao Senhor pelo privilégio de ser pai, eu confesso que eu tenho 2 temores. 2 temores tomam conta do meu coração, dois receios, talvez nós possamos chamar de preocupações, e é possível que esse tipo de preocupação também tome conta do seu coração. Seja com relação aos seus filhos, se você é pai ou mãe, seja com relação a algum outro membro da sua família. O primeiro temor que eu tenho, a primeira preocupação que eu tenho com relação à minha filha, e já também com relação ao neném que há de nascer, com a graça do Senhor, é a preocupação com a segurança eterna deles. A preocupação com a vida com Deus que eu quero que eles tenham. Eu quero que a minha filhinha Olívia cresça todos os dias aprendendo a amar o Senhor de fato. Que ela cresça aprendendo a temer o Senhor, que ela cresça se devotando e se dedicando dia após dia ao Senhor e ao Senhor somente. Eu não quero que ela cresça para estar na igreja apenas. Eu quero que ela cresça para amar a igreja do Senhor. Eu não quero que ela cresça vindo à igreja somente quando eu ou minha esposa a trouxermos. Eu quero que ela cresça empurrando todo mundo para vir à igreja. Ela sendo a primeira de todas a estar na igreja. Eu quero que ela viva todos os dias dela para a glória de Deus e, consequentemente, desfrute de toda uma eternidade com o Senhor. Mas essa é apenas a minha primeira preocupação, o meu primeiro desejo. Que ela viva todos os dias aprendendo a amar o Senhor mais e mais. Mas há ainda uma segunda preocupação que eu tenho. E eu me preocupo com o mundo no qual ela vai viver. Eu me preocupo com o mundo no qual os nossos filhos vão viver. Não é fácil viver nesse mundo. Eu me preocupo porque este mundo se torna cada vez mais violento. E a sensação de segurança que nós temos hoje é muito menor do que aquela que nós tínhamos há 10 anos, há 20 anos, quando os muros das casas eram baixos, muitas delas não possuíam grades nas janelas. Eu me preocupo com o mundo no qual os meus filhos, os nossos filhos, vão viver. Eu me preocupo porque a moralidade deste mundo se torna cada vez mais deturpada. Porque os valores pregados e ensinados por este mundo estão cada vez mais duvidosos. A justiça desse mundo é completamente corrompida e quando parece que nós não vamos mais nos surpreender, vem uma outra notícia e nos deixa mais uma vez de boca aberta. Eu me preocupo com o mundo no qual os nossos filhos vão viver. Se você é pai, se você é mãe, você sem dúvida alguma tem esse tipo de preocupação também. Mas ainda que você não o seja, é bem possível que você tenha esse tipo de preocupação com outras pessoas dentro da sua casa. Você se preocupa, por exemplo, com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus pais, quando eles saem de casa
E vem aquela sensação de insegurança. Puxa, ele vai precisar fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Tomara que volte bem, eu oro para que nada lhes aconteça. Puxa, está assistindo esse tipo de programa, não é um programa muito legal, passa uma ideia tão distorcida de família, de Deus, de amizade, de dinheiro. É bem possível que você tenha esse tipo de temores também. Temores com relação à segurança eterna dos seus filhos ou de algum familiar. E temor com relação ao mundo em que você e sua família vivem. E sem dúvida alguma você faz alguma coisa para combater isso. Eu pessoalmente não acredito que a solução para este mundo, para o cenário que nós vemos, esteja na política ou em político algum. Não creio que nenhuma visão, nenhuma forma de pensamento político vai resolver o problema desse mundo. Não creio que nenhuma forma de economia vai colocar esse mundo nos trilhos. Mas eu creio que Deus pode fazer isso. Eu creio que o Senhor pode interferir na nossa história e mudar a situação da nossa cidade, a situação do nosso estado e a situação do nosso país. E eu sei que você crê nisso também. Eu sei que você confia no Senhor e sabe que Ele é poderoso para te guardar quando polícia nenhuma pode garantir a sua segurança. Que Ele é poderoso para te sustentar quando o sistema econômico nenhum pode garantir o seu alimento diário. Eu sei que você confia no Senhor acima de tudo, e que você tem no Senhor a solução para os problemas do mundo. E você age nesse sentido. Nós agimos nesse sentido. É por isso que nós estamos constantemente na igreja. Graças a Deus estamos retornando dia após dia, com cautela, mas estamos retornando para os nossos encontros físicos. E é por isso que você tem alegria de estar na igreja. E convida outras pessoas para estarem na igreja com você, porque você sabe que aqui na igreja, Deus fala. E aqui na igreja é lugar de encontro de pessoas com Deus. E aqui o evangelho é pregado, e vidas são salvas, e vidas são transformadas. É por isso que você convida pessoas para estarem na sua célula, semana após semana. É por isso que nós vibramos com a ideia de célula, porque nós sabemos que quando a nossa família se reúne com outras famílias, com a nossa vizinhança, para falar do amor de Deus, vidas são salvas, vidas são transformadas, os valores corretos e retos do reino de Deus são pregados. Isso gera impacto positivo na sociedade. Isso gera impacto positivo nas pessoas que ouvem essa mensagem. Você quer que esse mundo seja um lugar melhor, você se preocupa com a sua família, e é por isso que você vibra com a ideia de célula também. Porque você sabe que célula é uma agência de Deus neste mundo. Mas não apenas você vem para a igreja e traz pessoas para a igreja, não apenas você se envolve com a célula e leva pessoas para a célula, mas é justamente porque você crê em Deus que você ora ao Senhor também, e você tem o seu tempo a sós com Deus. E todos os dias você tira um tempo para ler a Bíblia e para orar ao Senhor, pedindo que Ele abençoe a sua casa, os seus filhos, seus pais, seu marido, sua esposa, a sua vizinhança, a sua nação. Você tem o seu tempo pessoal e particular com Deus. E essa é a forma, talvez a principal forma que nós cristãos temos de lidar com esses temores. Com esses dois temores. O temor da segurança eterna daqueles que pertencem à nossa família e o temor de como a nossa família pode continuar vivendo num mundo tão bagunçado do jeito que está. A forma do cristão lidar com isso, a principal forma do cristão lidar com isso, é buscando a Deus, é confiando em Deus. E isso se manifesta na igreja,
na célula e no seu tempo a sós com Deus. Mas há uma enorme brecha em toda essa cadeia. Nós nos preocupamos muito com a igreja. Nós investimos pesado nas células e devemos continuar investindo. Nós investimos muito no nosso tempo a sós com Deus. Mas nós não investimos tanto quanto poderíamos e deveríamos no nosso núcleo familiar. Naqueles que estão morando dentro da nossa casa. Nós oramos sozinhos, mas para orar com as nossas famílias, muitas vezes, isso só acontece no dia da nossa célula. Muitas vezes, o único momento que nós temos para compartilhar da palavra de Deus com os membros da nossa família é na célula, ou na igreja. Fora desses ambientes, não é incomum, nós não falamos da palavra de Deus, não compartilhamos aquilo que o Senhor nos fala através da palavra dele. Não oramos e clamamos juntos ao Senhor com as nossas famílias. Não louvamos ao Senhor se não for na célula, se não for aqui na igreja, na adoração coletiva. E essa é a grande brecha que precisa ser preenchida, a grande lacuna que precisa ser preenchida. Devemos sim continuar buscando a Deus individualmente. Devemos sim continuar buscando a Deus no ajuntamento, no grande ajuntamento. Devemos sim continuar buscando a Deus nos pequenos grupos, nas células. Mas precisamos igualmente investir no serviço e na adoração ao Senhor, na nossa família. Esse autor diz uma frase muito interessante, ele diz o seguinte: conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. Tudo que a gente vê na igreja, e na cidade, e no estado, e na nação, é um reflexo daquilo que acontece dentro de casa. Conforme as coisas são em casa, assim elas serão na igreja e na nação. É apenas um reflexo. Precisamos então melhorar o que acontece dentro de casa, mudar o que acontece dentro de casa, e então, sem dúvida alguma, veremos um avivamento do Senhor tomar conta de toda a igreja. Veremos então o agir de Deus se estender pela cidade, pelo estado, pela nação. O que acontece em casa se espalha para o que acontece na igreja e na nação. Como é que a gente lida com essas preocupações? Como é que a gente preenche essa lacuna? Tempo a sós com Deus, adoração individual, adoração familiar, adoração nas células e adoração no grande ajuntamento. Como é que a gente preenche essa lacuna da adoração no lar, do culto familiar? O livro de Josué vem então justamente, precisamente, para tratar dessa questão, da questão da adoração no lar. Ele vem justamente para nos mostrar a importância de buscarmos a Deus em família, de buscarmos a Deus por meio de um culto doméstico, já que vivemos num mundo tão corrompido. Ele vem justamente para nos relembrar que a hora de orar, ou a oportunidade de orarmos com as nossas famílias, não é apenas uma vez por semana, quando vizinhos vêm à nossa casa também. Esse texto existe para nos relembrar que o momento de compartilharmos da palavra de Deus, não é apenas quando vamos à igreja na primeira quarta-feira do mês para falar sobre família. Esse texto existe para nos relembrar que o culto doméstico é uma lacuna essencial na vida de toda família cristã. Quando Josué escreveu esse texto, ele já estava no final da sua vida. E ele sabia que o povo de Deus,
que estava conquistando a terra prometida, precisaria conviver com muita idolatria. Idolatria que os seus próprios pais haviam introduzido. Mas idolatria também que os povos, que os habitantes locais ali da terra desenvolviam. Eles estavam conquistando uma terra ocupada por povos que adoravam outros deuses, que tinham outra forma de pensamento, que possuíam outros costumes. E Josué sabia disso. Josué sabia que o povo de Deus estava se metendo com um povo, ou se metendo numa terra dominada por outras formas de pensamento. E é por isso que ele diz no versículo 14, temei o Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a quem vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Tem idolatria para onde vocês vão. Acaba com isso. Eu sei que vocês vão precisar conviver por algum tempo com uma forma de pensamento estranha àquilo que Deus nos orienta. Eu sei disso, mas eu vou dar orientações para você, Josué disse. Além disso, Josué sabia que a sua influência sobre a sua própria família estava chegando ao fim. Josué já era de idade muito avançada, ele já tinha mais de 100 anos de idade quando ele escreveu, ou quando ele estava nesse momento. Ele sabia que em pouco tempo o Senhor o tomaria para si. E nós vemos isso a partir do versículo 29 deste capítulo. Josué sabia que em pouco tempo ele não estaria mais presente para guiar a sua família, para cuidar da sua família, para ensinar a sua família. Ele sabia que os seus familiares, que a sua casa, não poderia mais contar com a presença física dele para trilhar nos caminhos do Senhor. Mas ainda assim, Josué estava certo de que os seus familiares, de que os seus filhos e de que toda a sua casa não abandonariam o Senhor. O que Josué havia construído com a sua família era uma coisa que não dependia mais da sua presença. Josué ia partir, mas a sua família continuaria temendo ao Senhor. Eles temiam ao Senhor enquanto Josué estava lá, mas eles continuariam temendo a partir do momento em que ele não estivesse mais. A forma que Josué encontrou para lidar com isso foi a seguinte: ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é importante a gente descobrir, a gente perceber com relação à palavra servir, é que ela pode significar muitas coisas. Talvez a sua Bíblia traga a palavra, eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Porque essa palavra significa isso tudo. E ao dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que Josué está querendo dizer é o seguinte: eu vou obedecer ao Senhor junto com a minha família. Eu vou crer no Senhor junto com a minha família. Eu vou adorar ao Senhor junto com a minha família. Eu vou me devotar ao Senhor junto com a minha família. Eu vou buscar ao Senhor junto com a minha família. Eu vou clamar ao Senhor junto com a minha família. Eu não vou fazer isso sozinho apenas. Eu não vou fazer isso no grande ajuntamento apenas. Eu não vou depender dos cultos de domingo para poder orar com a minha esposa. Eu não vou depender das células acontecendo para eu adorar a Deus com os meus filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou cultuar a Deus junto com a minha família. Eu vou preencher essa lacuna, eu vou servir ao Senhor junto com a minha casa. E um parêntese aqui, algo muito importante. Todo cristão tem o dever de levar a sua casa, de trabalhar para que a sua família, a sua casa, sirvam ao Senhor. Seja você o chefe da família, mãe, crianças,
filhos, não importa, todo cristão tem a responsabilidade de fazer o que for possível para que a sua casa sirva ao Senhor. É dever de todo cristão, mas a responsabilidade é ainda maior sobre os que são líderes da sua casa, sobre os homens, que são os pastores instituídos por Deus para guiar a família nos caminhos do Senhor. E quantos homens nós não temos que negligenciam o seu papel de pastoreio da sua casa? Homens, assumam o seu papel de líderes, de pastores, de sacerdotes do lar e levem a sua casa a temer ao Senhor. Embora seja papel de todo cristão trabalhar para que a sua casa sirva ao Senhor, homens, assumam o seu papel de líderes espirituais da sua casa. Fecha parênteses. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que a gente serve ao Senhor junto com a nossa família? Como é que a gente cultua ao Senhor junto com a nossa família? Como é que a gente busca ao Senhor, não apenas na célula e nos cultos de domingo e quarta, mas junto com a nossa família? Eu gostaria de brevemente te dar alguns passos para que você comece a desenvolver a prática de servir ao Senhor junto com a sua família. Em outras palavras, que você comece, e eu gostaria de te dar esses passos, para que você comece a desenvolver o hábito de ter um culto doméstico com a sua família. Para que você não tenha apenas momentos de oração e de adoração individuais. Para que você não ouça apenas e compartilhe a palavra de Deus quando houver mais pessoas, mas que você comece a fazer isso junto com o seu núcleo familiar. Alguns passos, começando antes do culto, antes do momento de culto doméstico. Culto doméstico. Ore pelo culto doméstico. Quando você estiver sozinho, quando você estiver sozinha, ore pelo culto doméstico, peça que de fato, ainda que seja uma coisa simples, uma coisa breve, mas seja um culto agradável ao Senhor. E que o Senhor se manifeste no meio da sua família e abençoe a sua casa e transforme o seu lar. Ore pelo seu culto doméstico. Mas além de orar, planeje o que você vai fazer no seu culto doméstico. Culto doméstico tem uma estrutura bastante simples. É a forma mais simples de culto que nós encontramos na Bíblia. E apenas 3 elementos são necessários, embora possa haver outros: oração, leitura da Bíblia e louvor a Deus. Esses são os elementos básicos do culto doméstico. Então, se você quer iniciar, e eu vou concluir essa mensagem te desafiando a assumir esse compromisso, mas se você quer começar hoje a servir ao Senhor como Josué falou que serviria, planeje o seu culto doméstico. Pense no texto bíblico que você vai ler. Pense numa música que você vai cantar com a sua família, com que louvor você vai adorar ao Senhor. Pense num local para você começar a desenvolver o hábito do culto doméstico. Tem famílias que se reúnem ao redor da mesa. A mesa é um símbolo muito claro, muito clássico de reunião familiar. Família sentada ao redor da mesa, como plantas de oliveira. Tem família que se reúne no sofá, na sala. O local não importa, o que importa é que seja um ambiente que mostre a seriedade, a solenidade do momento. Todos sentados no sofá da sala, pensando de fato nisso, é um ótimo ambiente. O que não é um ótimo ambiente é cada um deitado na sua cama, mexendo no seu celular. O local não importa, o que é necessário é que o ambiente demonstre que estão em culto familiar. Pense num local, então, onde fazer.
ainda como forma de preparação para o culto doméstico, pense em quando fazer o culto doméstico. É importante que o culto doméstico seja feito diariamente. Que todos os dias você tenha um tempo de oração e de compartilhamento da Bíblia com a sua família. Tem gente que prefere fazer isso de manhã. Acorda um pouco mais cedo e reúne a sua família para orar e para buscar a face do Senhor. Tem família que prefere fazer isso já no fim do dia, antes de dormir. Encerrar o dia com chave de ouro, como uns diriam. A hora que você vai fazer, não importa. O que importa é que, antes de tudo, seja um horário conveniente para a sua família. Que a sua família, de fato, possa se envolver no culto. Mas estar ali de verdade, não estar sentados, mas dormindo ainda por dentro. Ou dormindo já por dentro, é tão tarde o culto, está todo mundo em casa. Mas os filhos já estão dormindo, a gente ouve até ronco. O horário que você vai fazer o seu culto doméstico, não importa. O que importa é que a sua família esteja ali de verdade. Assim a gente se prepara para um culto doméstico, orando, pedindo que o Senhor abençoe, pensando na leitura bíblica e no louvor que podemos cantar, onde nós vamos fazer e quando nós vamos fazer. Tendo definido isso, nós estamos prontos para começar o nosso culto doméstico. E você percebe que é algo bastante simples. Culto doméstico não precisa ser um culto longo. Na verdade, ele não deve ser um culto longo, ele deve ser um encontro breve. Ele não precisa ter mais do que 25 ou 30 minutos. Não precisa ser algo que dure 1 hora. Não, é um encontro breve. Porque a brevidade ajuda a manter o interesse. E você sabe muito bem disso se você tem crianças em casa. A brevidade ajuda a manter a consistência. Um encontro simples, onde se compartilha da palavra de Deus, onde se ora juntos, onde a família pode adorar a Deus. É importante que o culto não apenas seja breve, mas que a família persevere no culto. E se tem uma coisa que brasileiro é mestre em fazer, é começar e não terminar. Nós somos bons de iniciativa, mas muitos de nós são péssimos em acabativa. A gente começa empolgado, mas passa 1 semana, 2 semanas, e a empolgação já foi embora. E a gente já deixa de fazer. É fundamental que haja perseverança, para que dia após dia a família consiga estar reunida. Esse autor diz: o culto doméstico providencia um maná que cai todos os dias à porta da nossa tenda e mantém a nossa alma viva. O culto doméstico providencia o maná que cai todos os dias à porta da nossa tenda e mantém a nossa alma viva. Cultos breves e constantes. É muito melhor você fazer cultos domésticos de 20 minutos todo dia do que fazer um encontro 1 vez por semana de 50 minutos. Diariamente, você e sua família, eu e minha família, nós precisamos ser renovados pela palavra do Senhor. Durante o culto ainda, para manutenção do culto, não ceda à tentação de abrir mão do culto por um dia. Vai ter dia que você não vai ser inclinado a não fazer o culto doméstico. Um dos principais motivos é porque você vai estar muito cansado. Puxa, eu estou tão cansado hoje que eu acho que não vai dar para fazer o culto doméstico. Não ceda a essa tentação. Assim como o cansaço não te impede de fazer outros compromissos ou de cumprir outros compromissos, priorize o culto doméstico. Não permita que o cansaço
te roube a alegria e o privilégio de servir ao Senhor junto com a sua família. Não permita também que um momento de tensão na sua casa te impeça de fazer o culto. Tem gente que é levado a pensar da seguinte forma: puxa, daqui a meia hora nós estaríamos fazendo o nosso culto, mas eu acabei de discutir com a minha esposa, acabou o clima para fazer culto doméstico. Como é que eu vou fazer culto se eu acabei de chamar a atenção dos meus filhos? Se eu briguei com meu irmão, com a minha irmã, como é que eu vou fazer um culto agora? É hipocrisia da minha parte. Não permita que esse tipo de pensamento domine a sua mente. Na verdade, mais do que nunca, você deveria fazer o culto doméstico e iniciar o momento de culto familiar, pedindo perdão a Deus e a sua esposa, a sua família, o seu marido, e se acertando com eles de uma forma bíblica. E você vai ver que experiência maravilhosa é se acertar com a sua família durante um momento de culto familiar. Não permita que o cansaço ou que um momento de tensão na sua casa te levem a não fazer o culto doméstico. É algo que precisa ser mantido constantemente. Dentro do momento de culto, o que fazer? Ler a Bíblia. A leitura da Bíblia é uma ótima oportunidade de envolvermos toda a família. É quando você pede, talvez, para cada um ler um versículo bíblico. É quando você pede para cada dia escolher o texto que vai ser lido. É uma ótima oportunidade de levar toda a família a se preocupar com a palavra de Deus. E que coisa boa é quando dia após dia nós nos sentamos ao redor da mesa, ou no jardim, ou na varanda, ou no sofá, e olhamos e vemos cada membro da nossa família segurando uma Bíblia e lendo um texto bíblico. Há poder nisso, há poder na palavra de Deus, e é por isso que nós queremos expor os nossos familiares cada vez mais à palavra de Deus. Depois de ler a Bíblia, busque aplicações, pergunte talvez para cada membro: e aí, o que te chamou a atenção nesse texto que a gente leu? Você quer compartilhar alguma coisa? Como é que você aplica isso na sua vida? E devagar, aos poucos, aquelas pessoas que nunca pegavam uma Bíblia para ler dentro de casa, estão com uma Bíblia na mão, meditando na palavra de Deus, falando o que lhes chamou a atenção, falando aquilo que lhes marcou o coração, e nisso o Espírito Santo do Senhor vai trabalhando nos corações. Ele trabalha nos corações daqueles que já são salvos, mas ele trabalha também nos corações daqueles que ainda não tiveram um encontro com ele. Por isso, se nem toda a sua família é cristã ainda, comece a fazer um culto com eles. Convide-os para 20 minutos por dia meditarem na palavra de Deus, clamarem ao Senhor. Ore no culto doméstico com a sua família, e não precisa ser uma oração muito longa, oração simples, oração breve, oração objetiva. Você não precisa mudar a sua fala de modo que os seus filhos não te reconheçam quando você ora. Eles não entendam as palavras que você diz, tão elevado o vocabulário se tornou. Não, orações simples, do jeito que você fala, claro, um momento solene, um momento de falar com Deus, mas de forma simples, de forma clara. Aproveite esse momento para interceder pela sua família, junto com a sua família. Tem lutas que só a sua casa sabe que está passando. Tem pedido de oração que a gente compartilha com todo mundo. Tem coisa que a gente compartilha na célula. Tem coisa que fica dentro da família. Aproveite esses momentos para orar pela sua família, com a sua família. Para agradecer também a Deus pelas bênçãos que a sua família recebeu. Quantas são as bênçãos que o Senhor nos concede
e quão pouco nós agradecemos a Ele. Quantas são as bênçãos e os livramentos que o Senhor concede à nossa família, e como nós agradecemos pouco junto com a nossa família. Ore ao Senhor junto com a sua família. E louve ao Senhor. Escolha uma música, você faz isso na célula. Uma música para exaltar o nome do Senhor. Você não precisa ficar preocupado ou preocupada. Puxa, mas eu canto tão mal. Sua família convive com você. Sua família conhece você e, sem dúvida alguma, sua família conhece algum aspecto seu que é pior do que a sua voz. E ainda assim eles te amam. Ainda assim eles estão com você. Então não se preocupe com isso. Mas louve ao Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. E quando a família se reúne para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, o Senhor trabalha nessa casa. O Senhor trabalha nessa família. Assim como o Senhor trabalhou na família e na geração de Josué. Josué se comprometeu a servir ao Senhor com a sua casa, a servir ao Senhor com a sua família. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Juntos, todos os dias nós vamos ter o nosso momento de culto doméstico e nós vamos clamar ao Senhor como família. Nós vamos meditar na palavra do Senhor como família. Nós vamos adorar ao Senhor como família. Nós vamos lutar juntos como família. O resultado dessa postura de Josué, nós vemos no versículo 31 do capítulo que nós lemos. Israel cultuou o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheciam toda a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. Josué se comprometeu a servir ao Senhor com a sua família, e como resultado, não apenas a sua família, mas toda aquela geração serviu ao Senhor. Toda aquela geração experimentou a presença de Deus, experimentou a transformação de Deus, esperou o mover de Deus no seu meio. Isso aconteceu porque Josué se comprometeu a servir ao Senhor junto com a sua família. Caminhando para o fim já, eu gostaria de ler um compromisso assumido por um grupo de cristãos em 1677. E eu quero, após essa leitura, orar com você, te convidando a se comprometer a servir ao Senhor com a sua família também. 1677, uma congregação puritana assumiu o compromisso que diz o seguinte: nós nos comprometemos a reformar nossas famílias, empenhando-nos para ter um cuidado consciente para manter a adoração a Deus em nosso culto doméstico, comportando-nos em nossa casa com corações perfeitos, executando todos os afazeres domésticos com fidelidade, educando, instruindo e exortando os nossos filhos e família a guardarem os caminhos do Senhor. Em outras palavras, o que esse pessoal que viveu há tanto tempo estava dizendo foi o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Juntos nós vamos manter esse hábito de orar a Ele, de meditar na palavra dEle, de clamar a Ele, de louvá-lo, de exaltá-lo, de trazê-lo para a nossa realidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero te convidar a assumir esse mesmo compromisso,
Talvez você não tenha o hábito ainda de realizar um culto doméstico na sua casa. Se você é o líder da sua casa, essa responsabilidade é muito maior sobre você. Mas ainda que você não seja o líder da sua casa, é um dever seu enquanto cristão levar a sua família a servir ao Senhor. Eu quero te convidar a assumir esse compromisso. Se você gostaria de, junto comigo, desenvolver essa rotina, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Eu gostaria de te convidar a fazer das palavras de Josué as suas palavras. Das palavras que Josué disse há tantos anos, as suas palavras ditas hoje, no dia 5 de agosto de 2020. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer assumir esse compromisso comigo, eu te convido a escrever aí no chat essas palavras. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você que está aqui presencialmente gostaria de assumir esse compromisso também, quero te convidar a se colocar de pé para nós podermos juntos orar ao Senhor. E sem dúvida alguma nós vamos ver Deus agindo nas nossas famílias. E consequentemente nós vamos ver Deus agindo na nossa igreja, na nossa cidade e onde a mão do Senhor nos levar. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí no chat, antes de nós orarmos, a equipe de louvor vai entoar mais uma vez a canção que nós cantamos no início, que fala exatamente a respeito disso. E logo após nós estaremos orando, pedindo que o Senhor nos ajude a, junto com as nossas casas, servi-lo e somente a Ele.